Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Aconcast, o primeiro do ano. E nós trazemos o nosso primeiro episódio de 2026, um assunto super importante, a nossa campanha Março Azul Marinho, que traz uma conscientização sobre o câncer de intestino, o câncer coloretal, que é o terceiro câncer mais letal do país. E aqui, em Divinópolis, de acordo com dados do Observatório de Oncologia, é o segundo câncer que mais causa óbitos na cidade. E para falar sobre o assunto e também para falar sobre governança, a governança da ACOM, eu recebo aqui o nosso médico cirurgião oncológico e membro do Conselho Técnico Científico da ACOM, doutor Gustavo Cordeiro. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. É de suma importância que a população se atente sobre esse assunto, né, doutor? Poliana, é um prazer falar com você, é um prazer falar com toda essa audiência da ACOM, e é um assunto de importância fundamental. Acho que para a gente, como pessoas que participam do tratamento, e para as pessoas, de modo geral, para conhecimento. Doutor Gustavo, vamos começar então falando o que é o câncer de intestino, né? Ele teve uma, vamos colocar assim, uma divulgação maior após o falecimento, né, da cantora Preta Gil, que trouxe uma abordagem ampla do assunto, mais conhecido como câncer coloretal. O que ele é e qual que é a importância dessa campanha? O câncer coloretal, na verdade, é uma doença do intestino grosso, que vai acontecer no intestino e no reto. Ele é uma doença que começa pequenininho, como um pólipo ou uma verruguinha, e leva anos para desenvolver. A maior importância e um dos principais motivos para a gente falar sobre ele e as campanhas que existem é exatamente definir e mostrar para as pessoas que esse é um dos pouquíssimos cânceres que a gente tem que é curável, porque a gente detecta ele antes dele acontecer, antes Uhum. da transformação. E aí, doutor, dados aqui do INCA mostram que mais de 50.000 brasileiros são diagnosticados todos os anos com câncer coloretal e cerca de 20.000 morrem por causa da doença. Por que que o câncer coloretal é considerado um dos mais letais do Brasil? Na verdade, ele não é o mais letal do Brasil. Nós que diagnosticamos muito tarde o câncer coloretal. Então, quando a gente diagnostica, as pessoas já estão com uma doença muito avançada. Uhum. Daí a importância da campanha e a importância de conhecer a doença para que a gente possa abordar esse paciente antes dele se transformar num doente verdadeiramente. E ele é um câncer prevenível ou não? Totalmente prevenível, um dos poucos que a gente pode tratar antes dele acontecer, como eu já disse. Uhum. Como que seria a prevenção dele? Estilo de vida, hábito, como que seria? Como tudo no câncer, tudo em doença, tudo participa. Estilo de Uhum. vida, ações preventivas, conhecimento de doença, conhecimento de dieta. Então a gente pode ter certeza que pessoas que têm um estilo de vida que não é o que a gente considera saudável, pessoa que tem acima do peso, alimenta com coisa ultraprocessado, pessoa que tem doença inflamatória intestinal e não faz controle, pessoas que têm pessoas na família de primeiro grau, principalmente, que tiveram câncer de intestino e mesmo assim não fazem prevenção, essas pessoas são as pessoas com maior risco de desenvolver câncer de intestino também. As pessoas ainda não acreditam, mas pequenas mudanças na nossa rotina, adotar hábitos saudáveis, trazem um impacto muito grande na prevenção aos Muito, cânceres. saúde diz mais a respeito do que a gente faz, como a gente se locomove, o que a gente come, do que verdadeiramente o que está desenvolvendo. Então, Uhum. se você olhar para o seu prato, talvez você consiga a resposta de muitas coisas que acontecem na sua vida. Doutor, e vamos falar um pouquinho sobre sinais e sintomas. A gente, sabe que quando, às vezes, o câncer apresenta o sinal e sintoma, talvez ele já esteja um pouco avançado, né. Quais são os sinais, os sintomas? É possível detectar ele no início, já com um sinal, um sintoma? Na Como que verdade, o funciona? câncer de intestino é exatamente essa história. Por que que ele é tão letal? Porque ele é silencioso. E ele é silencioso porque os primeiros sintomas, os primeiros sinais que aparecem, na maioria das vezes, são sintomas que as pessoas não dão valor. Uhum. Então, a gente pode considerar que um pequeno sangramento é um sinal de alerta. A gente pode considerar que uma alteração do ritmo intestinal, então a pessoa que tinha o intestino que funcionava com um reloginho, de uma hora para outra passa a ficar constipado, ou passa a ter um intestino com hábito diarreico, isso repetidas vezes, isso tudo merece investigação. Uhum. Né? Então, esses pequenos sinais, o sangramento, uma dor abdominal, uma anemia não esclarecida, uma perda de peso injustificada muito rapidamente. Todos são sinais que deveriam levar as pessoas ao hospital, ao médico de confiança. Uhum. Mas nós temos o mau costume de não dar importância para isso. A gente minimiza esses sinais. Então, eu tive um sangramentozinho ontem. Não necessariamente o sangramento é câncer. Muito das vezes, a maioria absoluta não é câncer. Uhum. Mas isso é um sinal de alerta que deve levar a pessoa a consultar.
Porque existem outras coisas que vão causar sangramento que são tratáveis também, não Uhum. necessariamente o câncer. Então qualquer tipo de sangramento já é motivo para procurar. Não significa que é câncer, mas já é motivo para investigar. Qualquer alteração na sua vida, de forma abrupta, não provocada, deve ser motivo para você ir ao médico. Uhum. Então eu comecei a emagrecer sem nenhuma justificativa. Não estou fazendo dieta, não mudei hábito nenhum. Não, motivo para a gente procurar o médico e ver questão hormonal, entre outras coisas. Uhum. Estou com o intestino, meu intestino mudou muito o hábito recentemente. Motivo importante para a gente ir ao médico e perguntar também. E assim várias outras coisas vão na vida. A gente pode levar isso para o lado do câncer de próstata, que não é o caso agora, ou câncer de tireoide. Em todas as doenças a gente pode ver que pequenas modificações, pequenos sinais são sinais de alerta que deveriam levar as pessoas. E por que que o câncer de intestino é tão silencioso assim? Já existe uma explicação para isso? Existe uma explicação, ele é silencioso porque os sintomas se desenvolvem ao longo de muitos anos. E o que era a favor da gente acaba se tornando contra a gente, porque da mesma forma que ele leva anos para desenvolver, nós teríamos anos para tratar antes que ele se tornasse uma coisa avançada, uma doença mais grave. E como a gente vai deixando passar esses pequenos sinais, chega em determinado momento, quando a pessoa começa a sentir dor muito forte, consegue palpar massas na barriga, alterações no intestino, sangramento muito frequente, quando ela recorre ao médico, ela já está com uma doença um pouco mais avançada. E aí o tratamento se torna mais longo. Então a gente fala que você está atrasando em minutos coisas que vão te levar anos de tratamento depois. E quem que é mais suscetível a esse tipo de câncer? Homem, mulher? Existe uma idade em que ele aparece com maior frequência ou não? Não existe essa questão do perfil? Existe o perfil de pessoas que são mais frequentes acometidas. Uhum. Principalmente hoje, a gente considera internacionalmente que a partir dos 45 anos todo mundo deve fazer algum tipo de triagem pensando em câncer de colo. Aí até o motivo dessa campanha ter a cor dela própria e uma época própria do ano. Uhum. São pessoas maiores que 45 anos, pessoas com obesidade, pessoas que têm alimentação inapropriada, pessoas que desenvolveram durante a vida doença inflamatória intestinal e as pessoas que têm parentesco próximo com câncer. E o histórico familiar influencia nesse risco, Muito. doutor? As pessoas que têm doentes, parentes de primeiro grau que desenvolveram câncer de intestino são pessoas que podem precisar fazer o seu começo de rastreio antes dos 45. Então eu tenho o meu pai, um irmão que tiveram câncer de intestino. Isso é um sinal de alerta para que eu procure um médico e comece as minhas ações de prevenção. Uhum. Ter um parente doente não significa que eu vou desenvolver doença. Mas ter esse parente doente significa que eu tenho que ter cuidados especiais e individualizar a minha forma de tratamento. Então, assim, falando mais assim, popular, né? Hoje um dos maiores desafios que vocês enfrentam no consultório, quando um paciente já chega com câncer, de intestino avançado, foi aquele medo que ele teve lá atrás de investigar, de prevenir, protelou muito para buscar um diagnóstico. Esse é o maior desafio então, é lidar com esse medo. Na verdade, não é lidar com medo. O paciente protela, ele acaba deixando passar sintomas e sinais, como nós falamos, que poderiam ser alerta que levariam ele a ter tratamento muito antes da doença. Uhum. Então, é lembrar sempre que é uma doença prevenível, curável e que começa com pequenas verruguinhas no intestino que podem ser retiradas com um simples exame. E existem casos de pessoas que desenvolveram câncer de intestino com menos de 40 anos? Existem casos, aí vai ser particularizado por pessoas. Então, Uhum. isso tem as questões do risco que nós falamos. A Uhum. doença inflamatória do intestino, pessoa que tem parente de primeiro grau doente, essas são pessoas que têm um risco maior que a população em geral. Então, a gente reforça então, notou qualquer alteração, não significa que vai ser câncer, mas é primordial que se busque orientação médica, que se busque o médico para poder investigar. Alteração de hábito intestinal, que dura um período maior, porque todo mundo tem uma alteração de hábito em algum momento da vida. Sim. Mas se você desenvolveu uma alteração, tinha um intestino que funcionava muito bem, de uma hora para outra ele está constipado, de uma hora para outra ele está diarreico, e isso se tornou uma coisa persistente, é um indicativo para procurar o médico. Apresentei um sangramento, é um indicativo para procurar o médico. Estou perdendo peso de forma injustificada, é indicativo para procurar o médico. A palavra-chave é prevenir. Esse câncer ele é prevenível. Uhum. Doutor, e qual que é o exame que é feito para poder diagnosticar, esse câncer ali no pólipo, impedi-lo, né, que o pólipo se transforme em um O câncer? exame mais importante
e que pode fazer o tratamento, inclusive, é a colonoscopia. Uhum. Essa indicação é uma indicação que deve partir do médico de acordo com as faixas etárias definidas e a doença como ela se apresenta. Uhum. Então a pessoa fazendo ali a partir daquele, vamos supor, fez o exame, identificou o pólipo, retirou, aí anualmente ela vai fazer esse controle junto com o médico dela. A pessoa que fez a colonoscopia por indicação do médico, retirou o pólipo ou não fez, às vezes o exame está normal, a maioria absoluta das pessoas tem exame normal, Uhum. vai fazer controle com o médico de acordo com o que ele traçar, levando em consideração a história da família, o histórico da própria pessoa, os sintomas que ela sente. Então ela pode fazer anualmente, a cada 5 anos, a cada 10 anos, para cada grupo de pessoas uma reação. Quem toma esse tipo de atitude geralmente é o médico. Doutor Gustavo, a gente fala, é um câncer com 90% de chances de cura desde que diagnosticado, né, precocemente, mas porém a pessoa não conseguiu, né, diagnosticá-lo. Quais são os tratamentos hoje para câncer de intestino? O câncer de intestino vai depender do tratamento da fase que ele foi diagnosticado. Uhum. Ele pode ser tratado com uma simples colonoscopia, ele pode ser tratado com cirurgia, ele pode ser tratado com cirurgia e quimioterapia, e pode ser tratado com cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E O tem que define chances? isso é a localização desse tumor e o estado que ele foi diagnosticado no período que ele foi diagnosticado. Há indicadores de sucesso de tratamento? Muito, é um Uhum. câncer curável e Sim, prevenível. sim. Antes de curar, inclusive, a gente deveria prevenir. Nós deveríamos trabalhar mais e mais a prevenção. Mas se uma Reforçando vez a pessoa doente, é um câncer que é curável e as pessoas seguem a sua vida normalmente. e reforçando os hábitos alimentares, né, a gente vira e mexe, nós vamos falar sobre isso aqui durante a Comida entrevista, de porque verdade. o pessoal precisa aprender a se alimentar. A gente ainda fala sobre isso constantemente, mas a gente ainda vê muita gente descredibilizando essa informação, acreditando que, é besteira, mas essa transformação no hábito traz um impacto gigantesco para a vida das Não é pessoas. besteira. É comida de Uhum, verdade e evitar ultraprocessados. uhum. Evitar não significa não posso comer, não posso comer um sanduíche, não posso comer. Não. Pode comer. Tudo que é feito com moderação é ótimo. Se puder evitar, Uhum. ótimo. Mas de vez em quando nunca vai ser o problema. Esse aumento, né, essa disponibilização dos ultraprocessados nos mercados, isso tem uma ligação direta com esse aumento do desenvolvimento do câncer no Não país? só do câncer, com várias doenças, isso já é comprovado. A hipertensão Uhum. arterial é um exemplo, a diabetes é outro exemplo, a prevalência de câncer é outro exemplo. E por que que o senhor acredita que ainda existe tabu? O senhor acredita que ainda existe um tabu acerca desse assunto? Por que que as pessoas têm tanto medo de falar? Não é que elas têm medo de falar, ninguém quer estar doente. Isso já é Uhum. um tabu que tem que ser rompido. No passado as pessoas nem falavam o nome câncer, Era aquela doença, né? aquela doença, aquela coisa ruim. Mas com o tempo foi percebendo que as pessoas se curavam da doença, eram Uhum. curadas da doença. Então o tabu tende a cair. No caso específico do câncer de intestino, é uma doença que diz respeito à colonoscopia, evacuação, intestino, e por trás disso existe um tabu muito grande, o constrangimento de tratar do assunto. E aí é assim, deixa de passar 10 minutos de constrangimento para ter 10 anos de tratamento. E o que que precisa mudar? O que que o senhor acredita que precisa mudar na cultura para a gente conseguir prevenir, para a gente conseguir falar sobre isso com as pessoas e que as pessoas entendam a importância desses 10 minutos de prevenção? Na verdade, a gente tem que culturalmente colocar a prevenção como um cuidado de saúde. Da mesma forma que as pessoas são habituadas a fazer check-up cardiológico, da mesma forma que as mulheres têm o costume de ir ao ginecologista e fazer pelo menos anualmente um check-up ginecológico, o intestino também deveria ser tratado dessa forma. Uhum. Então, dar valor aos sintomas, não menosprezar sintomas quando eles aparecem, não ter medo do que pode acontecer e não sentir nenhum constrangimento de tratar de um assunto que é do dia a dia. E a gente tem um problema, que é culturalmente a questão da saúde do homem, né. E aí a gente vê, isso é dado da ACON, nós ainda estamos fechando os nossos dados de 2025, mas em uma prévia a gente vê que as mulheres os dados da prevenção apontam as mulheres como, a maioria dentro da ACON prevenindo, fazendo mamografia, fazendo os seus exames, e um dado que o homem, tem mais cirurgias em homens do que em mulheres. Por que esse medo do homem? E é de cuidar da saúde e, assim, a gente tem esse desafio aí para desmistificar muita coisa na saúde masculina, né. Por que que o senhor acha desse medo que os homens têm? Sem dúvida, mas esse dado tem que ser filtrado estatisticamente, né? Uhum, Primeiro a gente tem que ver a prevalência de doença, qual tipo de cirurgia tem sido feita, mas uma coisa a gente não tem dúvida.
A mulher faz muito mais ação de prevenção que os homens, de uma forma geral, na população geral, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Uhum. A mulher ela é mais cuidada, mais cuidadosa e tem menos problema em se submeter a exames e discutir assuntos da própria saúde. Uhum. Então, do ponto de vista cultural, educacional, é uma coisa que tem que ser passada dentro da família e desenvolver na sociedade como um todo. É uma educação na saúde, então. Educação e saúde é o que eu falei. A partir de agora, a prevenção deixa de ser um ato isolado e passa a ser uma ação de saúde. Pois é, e assim, e a gente fala, dá para começar essa prevenção nas escolas? Com esses Deveria começar nas meninos, escolas. adolescentes agora, já nessa cultura deles entenderem que o câncer do homem, é porque é muito ligado à questão da próstata, né? Eles não acreditam, fica naquela coisa, o homem câncer de próstata, câncer de próstata, mas ele é suscetível a qualquer outro tipo de câncer, inclusive o de mama. Todos os tipos Uhum. de câncer. A prevenção, a educação, ensinar na escola que as pessoas têm que ter atitudes positivas com relação à saúde, deveria começar de pequenininho. Não é papel só da escola, é papel da família, Sim, né? sim, E papel também de outras instituições, as instituições de saúde e as instituições de terceiro setor, como é o caso da ACOM. sim. E, aliás, falando da ACOM, ela faz isso muito bem. É, e aí a gente vai entrar um pouco nessa seara da governança da ACOM, porque o doutor Gustavo é membro do Conselho Técnico Científico da ACOM, e quando a gente pensa em saúde, muitas vezes a gente se foca no diagnóstico e no tratamento, né? Mas existe toda uma estrutura por trás da ACOM. E a gente está ali dentro, trabalhando dentro da ACOM, e a gente sabe que a grande maioria da população não conhece o impacto que a ACOM traz para as pessoas, porque ela não está só no tratamento, né? Ela oferece serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento, acolhimento, reabilitação e cuidados paliativos. E a governança, ela é responsável por todo esse impacto que a ACOM traz na sociedade. Falar da ACOM fica fácil a partir do momento que você vive o dia a dia da ACOM. Acho que a maioria da população, felizmente, tem um contato muito distante, mas é Uhum. sensível ao serviço que é feito pela ACOM. A governança, na verdade, ela simplesmente traz para o dia a dia uma forma de concretizar pensamentos, atitudes e facilita e favorece que a ACOM faça o papel mais importante que é qualquer. Tornar uma ponte entre o usuário, o doente, as famílias com o sistema de saúde. Uhum. Ela atua fazendo esse acolhimento que é tão importante e proporcionando também o melhor tratamento. Qual que é o papel da ACOM hoje para os pacientes? Foi um serviço que começou com tratamento lá há 25 anos, né, quando o Hospital do Câncer foi inaugurado, e foi, foi necessário se estender. Qual que é o papel hoje da ACOM na vida do paciente oncológico, doutor Gustavo? A ACOM faz esse papel ponte. Ela é a ligação entre o doente do câncer com o sistema de saúde. Uhum. Ela orienta, ela educa, ela faz a prevenção, ela favorece o melhor tratamento e ela faz uma parceria fundamental com o Hospital São João de Deus, que faz uma parceria fundamental com a Secretaria de Saúde. Então, os entes públicos que já deveriam fazer esse serviço e já faziam, têm hoje a facilidade de ter a ACOM interpelando o sistema e atuando onde ele falha ou demora para que as coisas aconteçam da melhor forma possível para o paciente. É impossível, então, a gente pensar em um sistema de saúde hoje sem ACOM. É possível a gente pensar no nosso modelo que não exista um bom tratamento sem a ACOM. Uhum. O sistema de saúde ele existe e atende as pessoas de uma forma muito satisfatória. A ACOM trouxe para o paciente a facilidade de acesso, o tratamento humanizado, o acesso aos melhores tratamentos, aos melhores profissionais, sem que isso tivesse que ser um favor. E o que que significa governança dentro da ACOM? Governança a gente pode resumir com uma palavra. Significa atitude, responsabilidade, transparência, utilização de recursos, importar com o outro. Uhum. E esse papel, a governança, os diretores, a diretoria, os conselhos cumprem ali à risca, sempre pensando no paciente. O motivo da existência da ACOM são os pacientes, Uhum. né? Eles são o motivo da existência e são eles que mantêm a ACOM de pé. A ACOM apenas faz, através de governança, que essas ações sejam feitas de forma mais rápida, mais respeitosamente e de uma forma humanizada sempre. E como que essa governança, ela chega no paciente, doutor Gustavo? Ela chega em todos os momentos ao paciente. Ela chega no paciente na facilidade de acesso. Ela chega no paciente na possibilidade que ele tem de interferir no sistema quando ele leva uma dúvida, um questionamento, uma reclamação. Ela Uhum. chega no paciente quando a ACOM traz o melhor profissional para tratá-lo. Ela chega no paciente quando a ACOM traz os melhores materiais para tratá-lo. Hoje nós estamos vivendo um momento excepcional.
Uhum. A ACOM acabou de montar um sistema de diagnóstico de aparelho digestivo, com endoscopia, colonoscopia, vai fazer CPRE, exames que hoje na cidade você tem pouquíssimos lugares que fazem para medicina suplementar e particular. Inclusive trouxe tecnologia de ponta, né? Tecnologia de ponta, que no estado você tem em serviço público só em Juiz de Fora e agora em Divinópolis. Então a Isso, ACOM faz essa ponte muito importante, sempre graças ao seu doador. e isso é governança. Quando você decide trazer um equipamento de ponta, isso é governança. Governança é ter quem toma a decisão para que as coisas sejam utilizadas da melhor forma possível. Uhum. E é assim que a ACOM funciona. E hoje, quais são os desafios dentro da governança de uma instituição do porte da ACOM? Os desafios de uma instituição igual a ACOM é o desafio de qualquer instituição que trata saúde no país. Nós temos dificuldade de recurso, nós temos dificuldade de vaga, nós temos dificuldade de acesso a melhor saúde. Então, esse é o maior desafio que a gente vive aqui. E isso a gente vai cumprindo e checando as partes que já foram cumpridas. Então, tem trazido sempre tecnologia, tem dado acesso aos melhores profissionais, tem dado acesso ao melhor complexo de saúde da região, tem dado acesso a tudo que a gente precisa para que o paciente seja bem tratado e tenha êxito no seu tratamento até chegar à fase que ele está curado. Não podemos nunca esquecer que, por governança, passa também as decisões que vêm para acolhimento, para paliativo. O serviço da ACOM é muito grande. Sim, e uma das prioridades da governança, a gente que está lá dentro, que acompanha, é a transparência e a responsabilidade. Como que isso é trazido para a prática? Como que isso é aplicado na prática, essa transparência e essa responsabilidade com o dinheiro do doador, que é algo que a gente sente, né? Eh, nas reuniões a gente sempre vê, é para o paciente, é o dinheiro do doador. Como que vocês trazem isso para a prática? Na verdade, a transparência ela é muito simples. Ela está aberta a qualquer tipo de fiscalização pública. Isso nunca foi problema. A ACOM é fiscalizada, multifiscalizada. Isso faz parte da transparência e obrigação da instituição. Uhum. Agora, você levar isso até o paciente, você consegue levar através da governança em que pontos? Na medida que você garante acesso, na medida que você consegue que a família seja acolhida, na medida que você dá acesso aos melhores tratamentos, aos melhores profissionais. Então, aquela pessoa que está ali almoçando na casa de apoio, ela está tendo contato com a governança da ACOM. A pessoa que está almoçando na casa de apoio, a pessoa que é transportada pelo carro da ACOM, a pessoa que hoje pensa que não vou precisar nunca e espera-se que nunca precise, mas que tem o cuidado de fazer uma doação pelo outro, pensando no seu próximo. Uhum. Isso tudo passa pela governança, isso tudo passa pela forma. E acho que um grande exemplo, e acho que talvez você já tenha mostrado isso em outras situações, na mesa de diretoria da ACOM você tem uma cadeira vermelha, separada Sim. das outras. Junto de todas, porém com uma cor diferente. Ela representa o paciente da ACOM. Então, Ah, toda reunião é como se ele estivesse ali como se ele estivesse presente, sentado ali na mesa com vocês. decidindo junto. Uhum. A ACOM é um dos poucos cases de sucesso, né, vamos colocar assim, a nível Brasil, de uma associação que começou pequena e hoje atende uma população de 1.300.000 pessoas, né, vamos colocar assim, do Centro-Oeste, porque a gente não atende apenas Divinópolis, mas todo o Centro-Oeste mineiro. E assim, e o doador, ele tem a certeza de que o dinheiro dele vai chegar ao paciente. E como que vocês veem esse caso, esse case de sucesso, essa associação tão bem estruturada e que cresceu nos últimos anos? Na verdade, esse case é um sucesso pela forma como ele foi tratado desde sempre, pelos fundadores, pelas diretorias que passaram por lá. Então, todos eles deixaram a sua marca e a sua doação. Uhum, E o case se torna de sucesso verdadeiramente quando a sociedade abraça. uhum. E a sociedade no Centro-Oeste nunca virou as costas para a ACOM. E da mesma forma, a ACOM também nunca virou. Então, existe uma via de mão dupla. Sim. E dentre essas relações de sucesso de pessoas e instituições, a gente não pode esquecer também que o Complexo Saúde do São João de Deus é o campo de trabalho da ACOM. Sim. Então, essa união, São João de Deus, ACOM, sociedade, fez o case de sucesso. Uma parceria de sucesso que dura 31 anos, né? A ACOM Para todos. completou 31 anos no sábado e toda a população ganhou com essa parceria de muito sucesso. Desde os profissionais que foram trazidos para cá pela existência da ACOM, os equipamentos que foram comprados pela ACOM, e agora você sabe disso, nós estamos iniciando um grande projeto de expansão do hospital. Sim, vamos passar de Esse 5 para 20.000 metros Exatamente. quadrados. Então a gente vai ter mais leito, melhores acomodações, mais lugar para colocar tecnologia. Isso vem de onde? Da força da governança,
da disponibilidade da sociedade e do interesse do setor público. Outro ponto também que é primordial, que a gente vê na ACOM, é a escolha dos profissionais que vão trabalhar lá, principalmente do corpo clínico. Essa escolha ela é fundamental, né, doutor Gustavo? Ter os melhores profissionais dentro do Hospital do Câncer, dentro da ACOM, é uma exigência, é um trabalho da governança. Acho que na Contrabalho é primeiro as pessoas que têm um relacionamento com a doença, conhecem, se especializaram e gostam de tratar. Sim. Segundo, pessoas que têm um vínculo humanístico muito grande. E terceiro, pessoas que estão muito preocupadas com a tecnologia, com a parte humanitária, com a parte do acolhimento. É uma questão multifatorial. Então não basta só ser um bom técnico. Tem que ser humano e tem que estar ali com um objetivo bem definido, que é ajudar outras pessoas e ajudar a instituição a crescer. E esses 3 pilares fazem total diferença no tratamento do paciente. Muito. Uhum. Acho que o apoio, o acolhimento, a presença da família, Sim. a parte nutricional, a parte psicológica, tudo que a gente faz na ACOM, no final das contas, é com o intuito de trazer melhor saúde para as pessoas. A gente está aqui, a gente está conversando aqui, batendo esse papo aqui no Aconcast, mas a gente não está falando apenas de números e processos, nós estamos falando de histórias, de pessoas, pessoas que foram curadas, pessoas que foram acolhidas, pessoas que foram muito bem cuidadas, e a gente entra na questão do impacto social que isso traz. Porque a ACOM ela não acolhe apenas o paciente, ela acolhe o familiar. Porque o câncer, ele vem, ele desestrutura toda uma família, né? Às vezes a pessoa era aquele arrimo, aquela pessoa que cuidava de tudo, vai ter que se ausentar durante um tempo, né, das suas atividades, vai trabalhar. E a ACOM, ela dá condições para a pessoa se reabilitar, para a pessoa voltar a ter uma vida, ela dá um suporte durante o tratamento. E aí, como que a ACOM contribui? Quando a gente senta aqui e fala sobre prevenção do câncer de intestino, como que a gente contribui para a prevenção, para a conscientização? Uma pessoa que assistir e fizer um exame pensando, olha, eu vi essa informação, já é um impacto. Uma pessoa que fizer um exame preventivo já é um impacto. Acho que uma das funções da ACOM é educar pessoas, levar conhecimento às pessoas. Isso a gente tenta fazer. O que é levar o conhecimento? É que a pessoa não menospreze sintomas, que a pessoa respeite a idade dos exames preventivos, que a pessoa procure a sua unidade de saúde, o seu médico de confiança, para discutir temas relacionados à sua saúde. Uhum. Se isso acontece e é sugerido pela gente, já é uma grande vitória. Normalmente a gente não precisa tratar doenças, a gente pode tratar pessoas. E tratar pessoas significa tratar com prevenção. Então, quando a ACOM, por exemplo, toma a rua de rosa, tá ali naquela campanha do Outubro Rosa, tá fazendo as suas campanhas temáticas, isso traz um impacto muito grande para a Esse é um dos sociedade. papéis da ACOM, né? É Uhum. um papel que acaba com os mitos, traz a discussão doenças que antes não eram faladas, Uhum. chama a atenção de pessoas que antes não pensariam naquilo. E, de uma forma geral, conscientiza. E conscientizando, a gente está fazendo nada mais que promover saúde. Doutor Gustavo, de que forma as pessoas podem apoiar a ACOM? A gente vê muitas pessoas, às vezes, esperando o câncer chegar na família para poder tornar, né, para ajudar a ACOM, mas não precisa esperar o caso chegar para a pessoa poder apoiar essa causa. As pessoas apoiam a ACOM quando elas divulgam o que elas escutam, quando elas divulgam a Conquest, por exemplo, quando elas divulgam informações sobre o câncer e principalmente quando participam das campanhas. Sim. Então, se você tem acesso a uma comunidade, seja na sua igreja, na sua escola, no seu grupo de leitura, e Uhum. você pode passar esse tipo de informação, você já está apoiando a ACOM. Uhum. Isso é de uma forma indireta. De uma forma direta, você pode apoiar sendo um doador, sendo uma pessoa presente nos conselhos, sendo uma pessoa que se preocupa com a forma como a gestão é feita. Isso também é uma forma de apoiar. E quando você tem grandes projetos como expansão de hospital, compra de materiais, você pode divulgar também na sua comunidade e você pode contribuir para que essa verba chegue até o destino final dela, para que no final das contas a sociedade seja beneficiada. Sim, falando em verba, a gente tem as campanhas de Natal, né, que são muito importantes. Só com essas campanhas de Natal que a população apoia, a gente já inaugurou a oncopediatria, adquiriu mamógrafo, agora foi o serviço de colonoscopia. Vamos trocar todos os leitos do Hospital do Câncer. Esse apoio, esse abraçar da sociedade, isso traz um impacto e a pessoa tem certeza de que a doação dela trouxe melhoria sim para o tratamento oncológico. Na verdade, a pessoa que doa, doa porque tem um coração puro. Ela tem um coração sensível, puro e determinado a ajudar o terceiro, o próximo. Quando a gente faz uma campanha de Natal, quando a gente faz uma campanha para um equipamento específico,
de uma forma geral, a sociedade apoia e ajuda, e se não fosse dessa forma, não aconteceria. E Uhum. quando apoia, existe esse apoio da sociedade, a gente tem certeza que a notícia que está chegando para a sociedade é que tudo aquilo que a gente pede, a sociedade tem certeza que vai retornar para ela também. Sim. Isso é a governança, é você ter soluções para as coisas que antes seriam mais difíceis de ser estabelecidas. Então, às vezes, é mais fácil trazer protocolos clínicos, ajudar na implantação de algum tipo de protocolo no município ou na região, do que faça uma discussão entre os entes públicos, todos os hospitais. A CON Uhum. é essa ponte, a CON é sempre o lado do paciente. Sim. Doutor Gustavo, vamos falar um pouquinho, tem alguma iniciativa que já te marcou durante a sua trajetória dentro da CON? Algo que o senhor pode trazer para a gente, alguma coisa assim, que já te marcou? Algum case lá dentro que te marcou dentro da Acho que CON? muitos são os casos, assim, desde as pessoas que recebem um diagnóstico final de alta, que estão curadas e saem extremamente felizes, como aquelas pessoas que chegam desesperançadas, sem nenhum tipo de suporte, e se sentem acolhidas ali dentro da instituição e depois se tornam até voluntários de Sim. apoio. Isso tem muito caso lá dentro, né, de É, pacientes que se tornam são pessoas que voluntário. chegam muito entristecidas, muito desesperançadas, sem nenhum tipo de apoio, e quando elas são confrontadas com a realidade, a forma como isso é tratado, na maioria das vezes, traz para elas muito conforto e deixa a pessoa muito à vontade. Sim. Vamos falar então, doutor Gustavo, explicar para quem está nos assistindo, como que as pessoas podem ter acesso à compra? Porque às vezes o pessoal acha que é ir lá, bater na porta, eu trouxe aqui um pedido de exame, mas não funciona assim, tudo é regulado via SUS? Tudo é regulado via SUS, mas a pessoa pode bater na porta se ela não tiver nenhum tipo de orientação. Ela Orientação. vai ser orientada a procurar o canal oficial. Uhum. Tudo Até tem que nisso ser um canal oficial para que a gente, né, consiga conviver com transparência e que seja isonômico para todo mundo. Todas as pessoas têm uhum, que ter acesso ao tratamento. uhum, Então, lá não existe aquele perigo de, é meu amigo, é amigo do fulano, é parente do ciclano. Não acontece isso. As pessoas chegam até a CON e, se elas não tiverem ainda orientação pelo serviço de saúde, seja o posto de saúde, seja o hospital, elas vão ter um funcionário para orientar. Olha, você tem que buscar através da Secretaria de Saúde da sua cidade, um encaminhamento que vai dar entrada nos ambulatórios. uhum, Uma sim. vez entrou pelo ambulatório, as coisas se dirigem sozinhas. E aí o paciente vai ter acesso a uma gama de serviços ali dentro da com. Não só dentro da COM, mas ele vai ser direcionado aos melhores serviços. Então, ele Uhum, vai ter coisas que o sistema de saúde tem e a COM não precisou auxiliar, mas a COM vai direcionar essa pessoa, vai fazer a navegação dessa pessoa. uhum, Então, às vezes, a pessoa ela tem na Secretaria de Saúde dela um recurso que ela não conhecia. E ela veio com a COM e falou, não, você pode procurar a sua Secretaria de Saúde com isso. E os casos que vão se tornando mais complexos, esses a própria Secretaria de Saúde vai buscar a COM. E nós estamos caminhando já para o final do nosso Aconcast, o primeiro de 2026. Falamos aqui sobre sinais, sintomas, prevenção. Doutor Gustavo, vamos reforçar então a mensagem para quem está nos assistindo. Qualquer sinal, qualquer alteração intestinal não é sinal de câncer, mas é importante buscar orientação médica, é importante buscar um atendimento médico. Isso é uma orientação para a vida. Né? Uhum, Qualquer alteração na sua saúde, na forma que você convive com o seu dia a dia, com o seu próprio organismo, conheça seu corpo. uhum, As modificações devem ser levadas ao médico. Nem toda modificação, nem todo sangramento, nem todo emagrecimento vão representar câncer. Aliás, a maioria das vezes não representa câncer. O que a gente precisa é que vá ao médico para que a minoria seja reconhecida. Para que a sim. minoria que seria câncer seja tratada a tempo de não deixar essa doença desenvolver. Então, acho que o grande recado é: conheça seu próprio corpo, tenha atitude de saúde, seja moderado nas suas coisas, busque um bem-estar. Buscando bem-estar, você está buscando a boa saúde, a boa vida. Falamos também sobre a governança da ACOM, sobre a confiabilidade que a população pode ter na ACOM, a transparência. Reforçamos essa mensagem, né, do doutor Gustavo, que a governança ela está do almoço ao exame, ao tratamento de ponta. Governança é uma palavra grande, esquisita, mas que no caso da CON representa contato da pessoa com o sistema. É a certeza que as decisões vão ser tomadas na hora certa, é a certeza que decisões importantes serão tomadas sem nenhum prejuízo das pessoas, e a Uhum. certeza que os recursos serão sempre utilizados para que as pessoas tenham acesso à saúde, para que as pessoas tenham acesso ao melhor tratamento, para que as pessoas consigam a cura, e mais do que isso, tratamos pessoa, nunca tratando da doença.
Então, a pessoa tem nome, a pessoa tem família, a pessoa tem história, isso tudo tem que ser respeitado. Sim. E a governança participa disso. Sim, e é importante porque a gente não está falando apenas de idade, a gente está falando de histórias, de pessoas, de vidas aqui, né? O tempo inteiro Exatamente. nós estamos falando sobre vidas. Às vezes a gente fala câncer de intestino, mas por trás do câncer de intestino tem uma família, tem um chefe de família, tem uma mãe, tem um filho. Sim. E isso é uma doença que é para a família, Uhum. né? Como você mesma disse, ele traz impacto para a família inteira. Sim. Então, o que é o bom recado? A governança existe para que a família seja acolhida, a governança existe para que todos os recursos sejam utilizados em benefício da pessoa contra essa doença, e a governança existe para que todos tenham acolhimento e sejam reconfortados dentro da ACOM. Vamos explicar rapidinho para a gente o que é o Conselho Técnico Científico, doutor Gustavo, para não deixar margem de dúvidas para quem está nos assistindo. O Conselho Técnico Científico, na verdade, ele é composto por profissionais da área de saúde. A ACOM é uma instituição que tem um corpo técnico ligado à oncologia. Então, você tem oncologistas, cirurgiões, você tem fisioterapeutas, fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo. E essas pessoas participam desse conselho opinando sobre ações que são técnicas. Uhum. Então, muitas vezes chega no conselho um pedido para aquisição de material, um pedido de ajuda para um tipo de doença, e o conselho técnico científico ele vem para dar suporte à diretoria da ACOM, para que a gente não gaste energia com coisa que foge ao nosso objetivo, que é acolher, prevenir e tratar. Por isso, o sucesso da ACOM, desse case da ACOM, né, dessa associação que acolhe tantas pessoas, só em 2025, 25.170 pacientes, mais de 700 mil benefícios concedidos, atendimentos realizados. E aí a gente conta também com o Conselho Fiscal, então tudo isso, esse case de sucesso que é a ACOM, está diretamente ligado a essa governança. Acho que sim, a ACOM é um complexo, Uhum. né? Um complexo, uma empresa enorme que visa unicamente o bem-estar das pessoas que têm uma doença chamada câncer. Sim. E uma das maiores facilidades que a ACOM traz é ter esse conselho técnico, esse conselho fiscal, esse conselho administrativo, que auxiliam as pessoas a tomar as melhores decisões. Disso tudo, acho que a gente tem que tirar como maior exemplo de sucesso a transparência. A certeza da utilização do recurso, a certeza da transparência que as pessoas têm acesso à doença de forma igual, ao tratamento de forma igual. Então, acho que a ACOM ela é um exemplo a ser seguido. Ela é uma bomba que motiva a cidade também. Uhum. Ela é um auxílio ao hospital, porque ela auxilia o hospital nesse tratamento. E ela propicia aos médicos que trabalham acesso às tecnologias também, Sim. que às vezes você não teria acesso se fosse simplesmente pelo Sistema Único de Saúde. Então a ACOM vem para fazer o que eu disse, acho que a palavra-chave ela é uma ponte entre o sistema de saúde e o paciente. Divinópolis pode se orgulhar de ter uma instituição como a ACOM na cidade. Acho que o estado de Minas Gerais pode se orgulhar de ter uma instituição igual a ACOM. Se eu gostaria de deixar alguma mensagem, doutor Gustavo, para quem está nos assistindo, deixar uma mensagem de incentivo para quem Tem quer várias doar. mensagens para deixar. Eu tenho que dar mensagem para colaboradores da ACOM, para pacientes, para diretoria, pela beleza e grandeza do serviço. Uhum. Então, acho que é um conjunto de pessoas agindo juntas em benefício de outras pessoas. E eu tenho certeza que os doadores, aqueles que já precisaram da ACOM e se trataram da ACOM, hoje fazem parte também dessa malha enorme de pessoas que contribuem muito para que a gente tenha um serviço de excelência na cidade. Sim. E na região. Então, assim, o meu recado é apoiem as atitudes da ACOM, estimulem as pessoas próximas a você a conhecer esses canais da ACOM, a divulgação da saúde, e na medida do possível, na medida que o seu coração permitir, que as suas condições hoje permitirem, doe também. Sim. Vamos começar uma obra muito grande. Nós precisamos de 100 milhões de reais para construir. E isso não vai aparecer sozinho. É um hospital de 5 andares, vão passar de 28 para 171 leitos, incluindo tecnologias de ponta, inclusive o PET scan, né, que é um exame hoje. É um sonho da região. É um sonho, né? da região, que a ACOM já está no seu projeto para trazer, e a gente pede, né, que as pessoas abram o seu coração para ajudar nessa obra. Como eu disse, as pessoas que têm um coração sensível vão servir, aquelas que puderem também vão. Então, Sim. é uma coisa que, independente de ser doador, deixar de ser doador, sempre que precisar da ACOM, a ACOM vai estar disponível. Sim, sempre que qualquer pessoa, qualquer paciente, familiar, acompanhante precisar da gente, nós vamos estar lá. E, doutor Gustavo, aquele recado para o pessoal, aquela mudança
que faz hoje, parece pequeno, mas que impacta na saúde? O que a pessoa pode fazer hoje e que vai trazer um impacto importante para a saúde? Pergunta difícil. Acho que a coisa mais fácil da pessoa fazer é conhecer o próprio organismo, conhecer seu corpo. E o que ela pode fazer em benefício dela própria são atitudes positivas de saúde. Uhum. Evite os ultraprocessados, alimente com fibra, líquido, atente ao seu organismo, pratique esporte, tente ficar dentro do seu peso. Isso tudo é uma ação preventiva de saúde que faz muita diferença. E E traz óbvio, vá ao médico. sim, traz um impacto importante para a Faz um saúde. impacto muito importante. E nós vamos ficando por aqui então. Esse foi o nosso primeiro Aconcast do ano, com assunto de suma importância: câncer coloretal, câncer de intestino. Trouxemos também governança, responsabilidade social, impacto e transparência na Acon. Agradeço, doutor Gustavo, a disponibilidade de ter trazido, conversado com o nosso público, com quem está aí do outro lado nos assistindo e trazendo informações tão importantes como essas. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Acho que a gente vai voltar aqui para falar de números no futuro. Nós temos números imensos aí para falar. Vamos, Se a gente pegar porque só transporte, eu acho que os caras da Acon já deram 2 voltas na Terra em um ano. só em 2024, que é o dado fechado, 2025 nós estamos fechando, demos 2 voltas na Terra e isso agora aumentou e vai aumentar esse ano. Você já pensou se a gente for falar do número de cirurgias que são realizadas, Número de tratamento quimioterápico? cirurgias. Então, se pegar só aparelho digestivo, ano passado a gente fez quase 900 cirurgias. É muita Então, é um coisa. número muito grande. Acho que hoje nós somos referência no estado e quase no país. A Acon entra agora numa nova fase: construção e divulgação científica. Nós temos hoje números que são exemplo para muitos serviços no país. Sim. A gente já suplantou grandes serviços da capital do estado. Sim, vamos continuar com esse trabalho e trazer, então, essas informações no nosso próximo episódio, então, para quem está nos Vou assistindo. esperar seu convite. Então, tá bom. E eu vou ficando por aqui, gente. Então, até a próxima, até o próximo episódio do nosso Aconcast.